Eu e meu marido nos mudamos para a fazenda só 3 semanas depois do casamento. Era uma construção velha, branca com a tinta descascando, chão rangendo, tudo original por dentro. Mas o charme verdadeiro do lugar era onde ele ficava, no meio do mato, quieto, rústico e elegante. Tudo foi perfeito no começo. Acordar com o canto dos passarinhos, café na varanda, ver os bichos correndo pelos campos e à noite os vagalumes brilhavam de um jeito mágico e surreal. Eu falava para meu marido toda hora que estávamos vivendo num romance de novela. Ele só ria e revirava os olhos um pouquinho. Para de assistir Sessão da Tarde, amor. É um lugar legal, mas é só nossa casa. Ele dizia. Esse era meu marido. Sem frescura, direto e firme em tudo que fazia. Meu porto seguro. A vida foi simples por um tempo, sem expectativas ou preocupações. Mas tudo começou a mudar aos poucos. Coisas estranhas aconteciam sem explicação. A primeira vez foi uns 3 meses depois de estarmos morando na fazenda. Eu estava me arrumando para dormir, escovando os dentes, quando ouvi um barulho de tic-tac vindo de trás do espelho do nosso armário de remédios. Era rápido e quase como um pequeno animal. Abri o pequeno armário, pensando que talvez fosse um rato ou algo assim, mas não tinha nada. Os remédios estavam onde deveriam estar, nada fora do lugar. Aconteceu umas vezes mais naquela semana. Quando contei pro meu marido, ele só riu. Amor, juro por Deus, você assiste filmes demais. Não tem nada nesse lugar. Talvez umas tábuas do chão rangendo, mas só isso. Era verdade. Eu assisto muito filme. Filmes de terror, principalmente. Mas alguma coisa não cheirava bem. Não era natural e não tinha um padrão. Era como se alguma coisa na casa estivesse me zombando, brincando com a minha cabeça. Foi umas noites depois, quando acordei para ir no banheiro, tipo umas 2 ou 3 da madrugada, que passei pela janela do corredor e notei uma coisa. Era meu marido. Ele estava no meio do campo, sob a luz do luar, só parado, de costas para nossa casa, sem celular na mão, sem lanterna, só a silhueta dele parada no meio do nada. Fiquei confusa no começo. Talvez estivesse sonâmbulo, mas então ele inclinou a cabeça em direção ao céu e, juro por Deus, que sua boca abriu como se ele fosse gritar, mas nenhum som saiu. Só aquela posição estranha, a mandíbula escancarada e a cabeça para cima. Eu corri para tentar ir até ele, mas quando abri a porta, ele tinha sumido. Voltei para a cama e ele estava lá, deitado e respirando normal, só dormindo. Mas eu não dormi nada pelo resto da noite. Pela manhã, quando perguntei sobre isso, meu marido não tinha lembrança nenhuma, como se nunca tivesse acontecido. Tentei não me importar, quer dizer, com o que eu tinha visto, mas me importei. Tinha alguma coisa estranha nisso, alguma coisa que eu não conseguia entender direito. Que merda ele estava fazendo? Como ele voltou para a cama tão rápido? Não fazia sentido. Talvez meus próprios pensamentos estivessem me enganando. Já era tarde da noite, eu tinha tomado um drink antes de ir para a cama, tomei uns remédios, talvez eu estivesse em algum tipo de estado inconsciente. Mas eu sabia no fundo que não era nada disso. Eu tinha visto, e isso me corroía. Mais do que a situação bizarra,
me corroía o fato do comportamento do meu marido. Além de não lembrar do que tinha acontecido, haviam mais coisas estranhas nele. Coisas que a maioria das pessoas provavelmente ignorariam por serem pequenas, mas que não pareciam certas para mim. Por exemplo, era normal ele cantarolar quando cozinhava. Sempre a mesma música, Don't Stop Believin', do Journey. Era idiota, mas eu já tinha me acostumado. Nem acho que ele gostava de Journey, mas desde aquela noite, ele tinha parado. Ainda cozinhava para mim, ainda lavava a louça e se inclinava para me dar um beijo quando eu passava, mas não parecia mais natural. Era quase ensaiado, como se tivesse faltando algo, antinatural de alguma forma, como se estivesse fingindo ser ele mesmo. Tentei dizer a mim mesma que era o estresse das coisas mudando, casamento novo, casa nova, estilo de vida novo. As coisas apareciam na minha cabeça e isso fazia minha mente vagar. No entanto, nenhuma desculpa a mim mesma foi suficiente quando as coisas foram ficando ainda mais estranhas. Toda noite eu acordava com a mesma cena. Meu marido parado na janela do quarto, o fôlego dele embaçando o vidro, só olhando para o campo, como se tivesse alguma coisa lá, alguma coisa esperando para sair. Eu o chamava de volta para a cama, sussurrava seu nome, mas ele não se mexia. Ele só ficava lá, parado. Eventualmente voltava para a cama e se virava nos cobertores, deitado em silêncio. Antes de tudo isso, ele sempre roncava também, mas agora não mais. Na verdade, não sei se ele chega a sequer dormir. Uma vez acordei no meio da noite e pude ver seus olhos bem abertos, me encarando, me estudando. Em vez de falar alguma coisa, eu só me virava e tentava dormir de novo, mas óbvio que não conseguia. Eu não sentia que estava dormindo com meu marido mais. O terror tomou conta de cada sentimento meu. Mas o que eu podia fazer? Ligar para a polícia? Eles iriam achar que eu estava louca. Ligar para os meus pais? Eles não acreditariam em mim. Demorou um pouco, mas chegou o dia que tive uma resposta. Encontrei parte desse quebra-cabeça. Eu estava lá fora, trabalhando no jardim, quando vi o brilho de metal de longe. Foi rápido, quase não vi, mas alguma coisa tinha refletido o sol nos meus olhos. Caminhei em direção à área geral e quase pisei. Deitado na grama, tinha um relógio de pulso. A pulseira de couro rasgada e o metal torto para um lado. Não pensei muito nisso no começo. Meu marido sempre usava relógio. Talvez ele tivesse deixado cair enquanto saía para trabalhar algum dia. Mas peguei do chão e meu peito apertou. Não era qualquer relógio. Era o relógio dele. O mesmo relógio que eu tinha dado de presente de casamento. Suas iniciais estavam gravadas na lateral. Eu podia ver ainda arranhados no metal. Enfiei no bolso e entrei em casa. Meu marido estava lá, na cozinha, cozinhando o jantar, até cantarolando dessa vez. Mas não era Don't Stop Believin', era só um som baixo e sem melodia. Não parecia com nenhuma música conhecida. Ele parou assim que me viu. E aí, amor, como tá o jardim? Eu encarei direto seu pulso. O relógio estava lá, perfeitamente em seu pulso esquerdo. O couro sem nenhum rasgo, sem arranhões nem amassados. Eu podia ver as iniciais na lateral. Congelei naquele momento. Você ainda tem seu relógio, não tem? Gaguejei. Ele olhou para o próprio pulso, quase como se tivesse esquecido que tinha um. Claro que tenho, amor. Por quê?
Fiz o meu melhor para forçar um sorriso. Eu podia sentir minhas mãos tremendo contra minhas laterais. Eu me desculpei, fui pro banheiro e tranquei a porta atrás de mim, enquanto tirava o relógio quebrado do meu bolso e colocava na pia. Era exatamente o mesmo relógio, idênticos até a gravação de iniciais. Nervosamente, enrolei o relógio quebrado numa toalha e escondi no armário embaixo da pia. Tentei dormir naquela noite, mas não consegui. Fiquei pensando no que tinha visto. O relógio quebrado do meu marido e uma cópia que estava em perfeitas condições no pulso dele. Tinha alguma coisa errada e eu não conseguia entender. Tudo só ficava pior. Uns dias se passaram e as coisas ainda permaneceram estranhas. Eu não me sentia conectada ao meu marido. Ele parecia estranho para mim. Foi aí que o cheiro começou. Fraco no começo, terroso e metálico, tipo uma moeda velha. Andei pela casa e finalmente senti o cheiro mais forte perto do armário do corredor. Só tínhamos usado aquele armário para guardar coisas desde que compramos a casa. O cheiro parecia óbvio para mim, mas meu marido não tinha falado nada sobre isso. Ele mantinha sua rotina, andando pela casa, cuidando das coisas aqui e ali. Naquela mesma noite, depois que ouvi a respiração dele ficar rasa e baixa na cama, levantei e resolvi seguir o cheiro, que, obviamente, me levou direto para o armário. Abri a porta e empurrei uns casacos e objetos que estavam no caminho, quando finalmente senti uma pequena fenda na parede dos fundos. Empurrei e um porão abriu quando o drywall desabou. Fui atingida por uma onda de ar podre. Engasgando, eu peguei meu celular e liguei o flash. Lá dentro, encolhido em posição fetal, estava meu marido. Seus olhos bem abertos, mas turvos, a boca congelada aberta no que parecia um grito, as unhas sujas e eu podia ver vestígios de sangue seco pelo seu corpo. Tentei gritar, mas não consegui. Minha garganta tinha travado e eu mal conseguia respirar, muito menos fazer um som. Levantei e tropecei para trás da porta. Foi aí que ouvi a voz atrás de mim. Ah, vejo que você o encontrou. Me virei. Lá estava ele, a cópia do meu marido, parado no corredor, vivo e sorrindo. Só que eu sabia que não era ele. O sorriso esticado de forma antinatural, a pele repuxada com força nos cantos da boca. Os olhos dele eram pretos e arregalados. Ele deu um passo à frente com uma marcha torta e antinatural. Tá tudo bem, não chore. Eu posso explicar o que aconteceu. A voz dele era estranhamente em camadas e reverberava pelo corredor. Era a voz do meu marido em cima de outra voz. Um som gutural profundo como um animal. Seu marido era imperfeito, um rascunho, só um esboço. Eu sou o produto final. Me aproximei da parede enquanto ele falava, meu coração batendo forte em meu peito, enquanto eu sentia suor frio escorrendo pelo meu pescoço. Olhei direto para ele. Que merda é você? Ele inclinou a cabeça levemente e franziu os lábios, um sorriso irônico gravado em seu rosto. Nós somos as sombras que seguem aqueles que andam na luz. Nós vivemos nas rachaduras de fendas que você não consegue ver. Nós esperamos até a hora certa. Minha mente era uma teia de terror e medo. Eu não conseguia entender o que acontecia. Só sabia que estava lidando com alguma coisa
muito mais estranha do que qualquer coisa que pudesse existir na Terra. De repente, a voz dele chiou e rachou como um trovão. Você acha que sua vida significa alguma coisa? Que pertence a você? Nunca foi sua, era nossa. Você é uma substituta. Cada respiração que você respira é uma mentira. Seus olhos, seus pensamentos, seus momentos bons são emprestados. O ar ao redor dele estava frio e sua presença trouxe um peso e pavor que eu nunca tinha sentido. Seus olhos fixos nos meus, eu podia sentir uma fome molhada e palpável neles. Você entende agora? Ele disse, enquanto inclinava a cabeça em direção ao ombro e lambia os lábios. Você é apenas a medula que existe para que possamos ter os ossos. Ouvi o som de passos descendo o corredor. Uma segunda voz se juntou. Não qualquer voz. Minha voz. Olá? Uma segunda eu saiu do quarto. Mesmas roupas, mesmo cabelo. Ela até tinha a mesma cicatriz no canto do lábio como eu tinha. Ela olhou direto para mim, com os olhos maníacos e famintos. Juntas, as duas cópias foram em minha direção. Não rápido, mas firmes e determinadas. Eu corri em direção às escadas. Quase caí quando cheguei na porta. A grama cortava meus pés descalços enquanto eu corria, mas não ousei parar sequer um segundo. Não olhei para trás até estar mais da metade do campo de feno. Quando finalmente olhei, percebi que as cópias não estavam me perseguindo. Elas estavam na varanda, lado a lado, meu marido e minha sósia, com as bocas curvadas para cima com felicidade. Suas mãos se ergueram juntas em perfeita união e eles acenaram. Depois disso, entraram na casa. Vi o brilho da luz da cozinha acender. Pela janela, eu podia ver ela, minha sósia, colocando a mesa com 2 pratos. A coisa que parecia meu marido sentando no canto da mesa. Essas coisas estavam lá na nossa casa, vivendo nossa vida. E naquele momento, eu percebi algo. Elas não estavam usando nossos rostos. Nós que estávamos usando os delas. Até a próxima. Obrigado.